Agora, na questão 12, gente, ela traz um enunciado pra gente. Tubarão da Groenlândia é um dos animais que vive, em média, mais que o ser humano. Ele cresce cerca de 1 centímetro por ano. Vamos anotar essa informação. Então, a cada ano ele cresce 1 centímetro. Considerando um tubarão que nasceu com 82 centímetros, então ele já nasce com um tamanho, né? Ele não começa de 0, ele começa de 82. E aqui eu deixei uma dica para vocês se lembrarem que 1 metro é igual a 100 centímetros. A primeira pergunta que faz aqui pra gente é: em qual idade ele atingirá 2 metros? Né, gente? Então, aqui é muito tranquilo, porque olha só, a gente quer que ele tenha 2 metros, ele nasceu com 82 e depois, cada ano, ele cresceu 1 centímetro por ano. Então, pela lógica, a gente consegue fazer que 2 metros é igual a 200 centímetros. Vamos anotar essa informação. Só que ele não vai crescer 200 centímetros, ele já nasce com 82 centímetros, né? Então, a gente vai fazer 200 menos 82 para descobrir quantos centímetros ele vai crescer, né? Ele tem que crescer. Quando a gente faz essa subtração, a gente vai achar 118 centímetros. E aí, a gente matou a questão, gente. Se ele cresce 1 centímetro por ano, ele vai gastar 118 anos para crescer 118 centímetros, concorda? Então, com qual idade que ele atingirá 2 metros? Quando ele tiver 118 anos de idade. Aí, aqui na B, ele pede a representação matemática do comprimento C, então ele pediu para a gente considerar comprimento como C, desse tubarão em relação à sua idade I maiúsculo. Então, o comprimento dele sempre vai ser dado por quanto que ele nasceu? Ele nasceu com 82 centímetros, não é? 82 centímetros mais 1 centímetro por ano que ele vive. Concorda comigo que essa aqui é a lógica do tamanho desse tubarão? E é a mesma coisa, gente, que a gente escreveu 82 mais i, tá bom? Esse 1 aqui, 1 vezes i e i, pra gente algebricamente representar a mesma coisa. Questão 13. Considerando k igual a 12, dê o valor numérico das expressões. Então, aqui a gente vai substituir. A nossa primeira equação é 3k menos 10, que é a mesma coisa que 3 vezes 12 menos 10. A gente resolve a expressão numérica, começando pela multiplicação aqui no caso, 36 menos 10. 36 menos 10 é igual a 26. Aqui é só resolver que nem a gente está acostumado, que nem a gente fez naquela nossa primeira provinha, segunda provinha. 3k menos 10 é a mesma coisa que 3, 12 menos 10. A gente começa resolvendo pelo parênteses, lembrem-se da ordem de resolução. 12 menos 10 é 2, então 3 vezes 2 é 6. A resposta da B é 6. C é igual a 3, entre parênteses, k mais 10, que é a mesma coisa que 3, 12 mais 10. Se a gente fizer primeiro parênteses, 3 vezes 22, e 3 vezes 22 é 66, é a resposta da C. E lá na D, a gente tem 2k mais 1 dividido por 5, 2 vezes 12 mais 1 dividido por 5. A gente começa resolvendo a multiplicação dentro do parênteses. Então, a gente tem 24 mais 1, tudo dividido por 5 no final. 24 mais 1 é 25. Vamos manter entre parênteses para ficar organizado. 25 dividido por 5. Agora, a gente já pode só resolver. 25 dividido por 5 é 5. Essa é a resposta da D. Então, pronto. Agora, quando a gente entra na 14, 15 e 16, a gente vai estar lidando com questões de gráfico, né? Que nem a gente conversou, que eu ia colocar umas questõezinhas de gráfico para vocês. Aí, aqui, a gente vai ter o seguinte. Eu dobrei aqui para ficar mais fácil para a gente interpretar. Aí, pronto. Então, olha só, a gente tem dois smartphones. O smartphone X, que é representado pelo azul, e a gente tem o smartphone Y, que é representado pelo vermelho. A letra A, ela pergunta qual mês o smartphone X teve o menor preço. O menor preço a gente encontrou aqui em novembro, né, gente? Foi o ponto mais baixo.
E na B, pergunta sobre o Y. E o Y, quando ele teve o menor preço? O menor preço claramente é essa bolinha de dezembro, né? O quadradinho de dezembro que eu circulei. Então, dezembro teve o preço mais baixo do smartphone Y. Qual dos dois é mais caro? Gente, a gente percebe que o tempo inteiro o smartphone Y é mais caro, né? Então, o smartphone Y é o mais caro. Vamos responder aqui. Isso. D. Qual foi o preço máximo? Preço máximo, gente, é o maior preço atingido, né? Do smartphone X. Olhando aí nos pontinhos em azul, o máximo que ele atingiu foi no mês de fevereiro, que ele atingiu R$600. Então, no mês de fevereiro, R$600 foi o máximo do smartphone X. E o smartphone Y? O smartphone Y, a gente consegue observar o ponto mais alto claramente, é esse ponto entre 1.600 e 1.400. Vamos considerar que ele é 1.500, tá bom? Na prova, eu vou dar para vocês a questão com as linhas divisórias mais claras, tá bom? Então, na dúvida, a gente coloca um aproximadamente aqui, porque a gente não tem muita certeza. Na questão F, o valor do smartphone X ultrapassou em algum momento o smartphone Y? Então, olha só, a linha azul e a vermelha, elas se esbarram em momento algum, né, gente? Então, elas não se cruzam, o valor do X nunca foi maior que o Y. Na G, os aparelhos terminaram com o preço mais alto ou mais baixo? Olha o primeiro ponto para o último ponto, galera. Ambos os smartphones começaram um ano caros e terminaram um ano mais baratos, né? Então, o valor mais baixo no fim do ano. E aí eu perguntei para vocês qual foi a diferença de valores para os dois modelos. Então, o smartphone Y, ele termina o ano custando R$700 aproximadamente e começa o ano custando 1.500, né? Vamos aproximar valores aqui que ele está na metade dos valores conhecidos aqui. Vamos aproximar que é metade mesmo. Quando a gente faz, então, para o smartphone Y, o máximo dele, ele começou o ano valendo 1.500 e ele terminou o ano valendo 700. Então, qual foi a diferença de valor aí? Para fazer essa conta rápido, gente, esconde os zeros e faz só 15 menos 7, que dá 8, e depois você traz os dois zeros. É um jeito rápido de fazer essa conta. Então, o Y ficou R$800 mais barato. E o X? O X, ele começa o ano aí aproximadamente R$500, né, gente? E ele termina o ano aproximadamente R$300 também. Então, a gente faz 500 menos 300 para descobrir a variação dele. E a variação dele foi de R$200. R$200 mais barato. Não é? Então, tá bom. Então, fechou essa questão de gráfico. Eu acho que essa parte de gráfico vocês vão estar tranquila. Ela tá bem tranquila, né? Vocês estão acostumados a fazer esse tipo de questão. É basicamente interpretação e prestar bastante atenção no gráfico que é dado para vocês, ok? Aqui nessa próxima questão, gente, a gente tem dois gráficos diferentes. A gente tem um gráfico de dispersão mostrando a temperatura máxima e mínima da cidade de Orlando durante o ano, de janeiro a dezembro. E embaixo a gente tem um gráfico de barras, um gráfico de colunas, na verdade, né? Para ser mais específico, falando sobre a chuva em milímetros nesse mesmo período de junho a dezembro. Na cidade de Orlando também. Então, vamos começar avaliando aqui. Na primeira questão, ela pergunta: em que período foi registrada a maior temperatura em Orlando? A gente consegue perceber que as maiores temperaturas, a gente tem 2 meses que tem as mesmas temperaturas, sendo as máximas, né? Que são os meses de julho e agosto. Então, nossa resposta é julho e agosto. Similarmente, a gente tem na B perguntando: e a menor temperatura? A menor temperatura foi observada no mês de janeiro, né? Então, coloca aí mês de janeiro. Pode fazer a resposta completa, eu até prefiro aqui, eu tô fazendo só por correção mesmo, vou colocar só os meses. Agora, na questão C, o enunciado pede o período que teve maior diferença entre a temperatura máxima e a mínima. Então, a gente tem que pegar
as máximas de cada mês e as mínimas de cada mês e fazer uma subtração. Então, vamos lá, em janeiro a gente faz 22 menos 11, em fevereiro 23 menos 12, em março 26 menos 14, e eu estou escrevendo aqui embaixo essa diferença de máxima e de mínima, ou seja, o quanto que a temperatura variou, gente. Qual que foi a diferença de graus entre a mínima e a máxima? Então, a gente vai sempre pegando a máxima e subtraindo pela mínima, tá vendo? Vamos fazer isso para todos os meses, para a gente conseguir responder essa questão. 33 menos 24, 9. E aí, depois, novamente, 33 menos 24, 9. 32 menos 23 em setembro também vai dar 9. 29 menos 20, 25 menos 15, e 23 menos 12, que vai dar 11. Na questão, ela pergunta sobre a maior diferença. A maior diferença foi registrada no mês de março, que é onde teve a mínima de 14 e a máxima de 26, com 12 graus de diferença. Então, isso aí já responde nossa pergunta. Na D, ela pergunta quais foram os 3 meses com maiores índices de chuva. Chuva, então, a gente vai olhar o segundo gráfico. Já é fácil de observar que os maiores meses com maior índice de chuva, na verdade, foram junho, julho e agosto, né? Porque são as barras mais altas, são as barras onde descrevem maior índice de chuva em milímetros aí. E na E, pergunta, e os 3 meses com menores índices de chuva? Então, a gente vai procurar as colunas menorzinhas, né? Que no caso a gente encontra novembro, depois de novembro com 39,2, a gente tem dezembro com 51,8 milímetros de chuva. E para encontrar o terceiro mês, a gente tem que procurar. Aí a gente encontra abril, colocando em ordem crescente os números, abril com 53,1 milímetros de chuva. F. Qual foi a diferença em milímetros da quantidade de chuva no mês que mais choveu para o mês que menos choveu? Então, gente, o mês que mais choveu foi quem? O mês de maior chuva foi o mês de agosto, né? O mês mais chuvoso. E o mês que menos choveu foi o mês de novembro, né? Então, se quer saber a diferença em milímetros da quantidade de chuva, a gente monta uma subtração, 198,3 menos 39,2. E aqui, gente, essa subtração, apesar dela estar tratando de número com vírgula que a gente ainda não viu, vocês o necessário é só alinhar vírgula com vírgula e fazer a subtração normal, tá bom? Então, perceba que aqui eu coloquei a vírgula debaixo da vírgula e fiz a subtração normal, pedi emprestado e encontrei o resultado de 159,1, tá bom? Então, a diferença do mês mais chuvoso para o menos chuvoso é de 159,1 milímetros de chuva. E na G, ele pergunta, é possível observar alguma relação entre a temperatura e a chuva em Orlando? E aí eu quero que vocês percebam o seguinte, gente, os gráficos. Olha só, tá vendo aqui que eu tô marcando para vocês a faixa onde a gente teve mais chuva é também a faixa onde apresentou a menor variação de temperatura e maiores temperaturas máximas, né? Então, a gente conclui que o período mais quente e com menor variação de temperatura foi também o período mais chuvoso. Essa é a interpretação que dá pra gente fazer nessa questão aqui, tá bom?